Olá, eu sou Eduardo Pereira, sou presidente do Sindágua, sou lá de Salinas, norte de Minas, terra da cachaça. Sindágua é um sindicato de base estadual que representa todos os trabalhadores de saneamento do estado, com exceção de algumas cidades, a exemplo de Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, dentre outras. Então a gente representa os trabalhadores da Copasa, da Copanor, de empresas privadas e de alguns SAAs. No decorrer dessa entrevista, nós podemos constatar que a gente representa os trabalhadores, mas também a sociedade. Uma possível saída da Copasa de Patos de Minas, ela é muito prejudicial à população. É claro que eu não acredito nessa possibilidade de uma encampação dar certo aqui no município, por questões que a gente já falou alguns dias atrás. Então, caso isso venha a acontecer, só quem perde é o povo, porque estatisticamente falando, onde já aconteceu a retirada da Copasa, não por encampação, mas sim porque venceu o contrato, quem saiu perdendo foi o povo. Nós temos um exemplo muito perto da gente, lá em Pará de Minas, onde a Copasa teve um contrato de concessão vencido, ou seja, não perdeu a concessão, estava vencido, e não teve uma renovação. E aí lá hoje a tarifa é muito mais cara do que a Copasa. E temos outros exemplos, a exemplo lá de Ouro Preto, onde nem Copasa nunca foi Copasa, lá era uma autarquia municipal, um DEMAI. E aí o município, ele teve a mesma ideia do prefeito Falcão em privatizar o saneamento do município. Então as pessoas podem pesquisar no Google e vão constatar que a população de lá, os clientes pagavam R$50 de mensalidade de água, hoje pagam seus R$800, R$1.000, R$1.200, e pasmem, tem contas que chegam até R$3.000. Então o povo, ele pode sair muito prejudicado. A gente faz uma defesa pelo saneamento público, mas pelo fato da gente defender o saneamento público, não significa que ele não tenha ineficiências, não significa que ele não seja deficiente em algum momento. Então o povo tem que criticar mesmo, o povo está certo, está no seu papel. Se o povo está pagando para receber água em casa, a água tem que chegar de alguma forma. Se paga por um esgoto tratado, a empresa de saneamento, seja ela qual for, a Copasa, uma empresa privada ou um SAAI, ele vai ter que cobrar para ter o esgoto tratado. Então o povo está no seu papel. Daí a importância desta entrevista. Porque criticar sempre tem que acontecer e cobrar tem que acontecer. Agora, substituir a empresa de saneamento maior do país, que já foi premiada em diversos prêmios de qualidade nacionais em termos de água, eu acho que é um tiro no pé. Por isso é que, na minha avaliação, uma avaliação pessoal, esta tentativa de retirada da Copasa daqui do município, nada mais é do que uma promessa que foi feita em campanha eleitoral e neste momento, onde a gente está num período de campanha, que vai anteceder um período de campanha eleitoral, seria o momento mais oportuno para falar que eu fiz alguma coisa, estou tentando tirar a Copasa, mas sem uma garantia de que uma outra empresa que viesse assumir daria um retorno melhor e a gente sabe que não vai. Eu vou chamar o nosso amigo ouvinte e a população de Patos de Minas para avaliar junto comigo essa situação. O prefeito, em alguns momentos, disse que ia tirar a Copasa do município. Eu fiz um vídeo numa época e falei que o Falcão não estava batendo bem das bolas, fazendo uma similaridade com o Falcão, jogador de futebol, é claro, dizendo que ele estava equivocado e que não conseguiria tirar a Copasa do município por caducidade do contrato, que é o que ele estava tentando fazer naquele momento. Existem 3 formas de tirar a Copasa do município. Uma é depois do contrato vencer e não renovar, que não é o caso aqui de Patos de Minas. A segunda é por caducidade. O que é caducidade? Quando a empresa não cumpre parte ou total do contrato, o município pode romper de forma unilateral pela caducidade do contrato. Ele tentou fazer isso e não conseguiu. Tanto que nas suas últimas entrevistas, ele falou que as esferas judiciais não estão ajudando. Ele está partindo para o terceiro elemento que pode fazer, que é a questão da encampação. Só que a encampação, ela tem que ter o interesse público. E a gente não vê aqui um interesse público sustentável
para que peça a encampação da Copasa aliada às metas de universalização do saneamento do município. Enfim, sendo direto à sua pergunta, gastar R$ 1,5 milhão para contratar uma consultoria para ver se tem viabilidade do encampação do serviço de saneamento, eu acho, na minha avaliação pessoal, é uma falta de compromisso com o povo. É uma falta de compromisso com o povo, porque a gente sabe, talvez ele saiba, ou ele tenta fazer isso de forma política, ou talvez ele não saiba onde que teve as privatizações do saneamento, somente quem saiu perdendo foi o povo. E aqui para nós, R$ 1,5 milhão investido na educação, na saúde, naquela rua onde está faltando infraestrutura, é muito dinheiro e o povo um dia vai cobrar isso. Vamos lá. Eu vou iniciar dizendo que isso não vai acontecer. É quase impossível uma encampação da forma que está sendo proposta, mas vamos partir do pressuposto que isso venha acontecer. Se caso o prefeito conseguir êxito numa encampação do serviço de saneamento aqui do município, o que é encampação? Encampação é tomar o serviço de saneamento para si, lembrando que o titular do saneamento é o município. Em algum momento ele passou para a Copasa e agora quer fazer a encampação. Depois da encampação, ele sugere a licitação. Nessa licitação, é por isso que eu chamo a atenção de quem está assistindo essa entrevista. Quem paga é o povo. Para romper o contrato com a Copasa, o município vai ter que pagar 120 milhões, mais 270 milhões dos ativos não amortizados, que vai somar 390 milhões, e ainda tem que colocar um valor na concessão. O que o município está falando? Ele está falando que a Copasa é tão ruim, mas tão ruim, que vai pagar 400 milhões para ela sair. Esse é o primeiro ponto. Mas se a gente fazer uma avaliação, uma comparação com Valadares, Valadares fez uma licitação em forma de pregão e o vencedor da concessão, lá não tinha Copasa, era um SAAI. O vencedor ganhou a licitação com 340 milhões de reais. O que eu estou dizendo? Que além do município pagar esses 390 milhões para a Copasa, ele deveria colocar um valor na concessão. Ele praticamente está pedindo para uma empresa privada vir aqui assumir a concessão pela multa que tem que pagar para a Copasa. Mas, resumindo essa pergunta, quem vai pagar, seja esses 400 milhões ou seja os 700 milhões? Quem vai pagar é o povo, porque não tem mágica. Não tem mágica essa questão do saneamento, não tem mágica essa questão do cálculo investido no saneamento quando uma empresa privada ela assume esse serviço. Resumo falando da seguinte forma, 700 milhões, eu sou investidor privado, eu vou investir 700 milhões no município de Patos de Minas, eu vou querer receber cada centavo nos próximos 35 anos. E no final, quem paga a conta certamente é o povo. Olha que coisa engraçada. O prefeito ele faz uma encampação do serviço de saneamento, ou seja, ele retoma para si o serviço de saneamento e depois disso ele faz uma licitação. A Copasa, aquela empresa que ele fala tanto mal dela, que ela é uma empresa tão ruim, ela não está impedida de participar de uma nova licitação. Então ela pode ganhar a mesma licitação, ela pode ganhar de uma outra empresa e aí ela vai ter que pagar para ela mesma essa multa de 390 milhões de reais. Então, assim, acaba sendo uma coisa ilógica, não é isso? Ou seja, fazer uma licitação simplesmente por fazer, sem ter a certeza de que a Copasa não iria sair do município, aí eu vou chegar lá na segunda pergunta que você me fez. Dessa forma, eu afirmo a falta de compromisso e a falta de responsabilidade que ele teve em gastar 1,5 milhões numa empresa de consultoria para ver se compensava ou não fazer a encampação desse serviço. Eu dei uma entrevista mais cedo e fiz até uma provocação para o prefeito Falcão, aqui em Patos de Minas. Porque eu venho acompanhando as entrevistas dele, as ameaças de tirar a Copasa aqui do município, seja por caducidade do contrato, seja por encampação, e sempre falando, vamos tirar a Copasa do município, mas ele nunca falou e nunca mostrou uma empresa privada que presta um serviço melhor que a Copasa. Eu não estou aqui falando que a Copasa é uma mil maravilhas, já falei isso aqui
em uma das respostas que eu dei aqui às suas perguntas. Mas ele nunca falou, nunca apresentou um modelo de empresa privada que presta serviço melhor que a Copasa. Nunca. Mas eu posso fazer algumas afirmações aqui. Como ele não sabe falar, eu falo. Tem lá em Ouro Preto. Lá nunca foi Copasa. Vou repetir o que eu falei aqui anteriormente. Ouro Preto, lá era um departamento municipal, o prefeito teve a mesma ideia que o Falcão, licitou a Águas de a Saneouro, uma empresa canadense, grupo do Canadá. Ela ganhou essa licitação e hoje quem sofre é o povo, com saneamento ruim e com as tarifas altíssimas que variam de 800 até 3 mil reais. Tem Pará de Minas também, que é um outro exemplo de que vale lembrar que na hora que você faz uma licitação, o povo, se caso trocar a empresa de saneamento, ele tem uma falsa percepção de que melhorou. Porque no primeiro ano vai ter uma tarifa menor, mas no segundo ano vai começar a ter os reajustes de tarifas e que vai chegar muito acima que as tarifas praticadas pela Copasa. Esses dias, a Águas de Pará de Minas anunciou o aumento das tarifas, e que varia das tarifas sociais, que não existe mais, a gente pode depois comentar sobre isso, até as tarifas comerciais. Um terceiro exemplo para finalizar, nós temos lá em Manaus, podem pesquisar no Google, Manaus foi privatizado no ano de 2000, nós estamos em 2024, 24 anos depois, Manaus hoje apresenta como os piores saneamentos que tem no país. Então a gente consegue mostrar diversas cidades onde privatizou e que não deu certo. Mas aí, Falcão, mostra para nós, onde que privatizou e que deu certo, qual é o modelo de privatização ou de encampação de serviço de saneamento por uma empresa privada que melhorou para que o povo de Patos de Minas tenha tranquilidade numa possível substituição da Copasa por uma outra empresa de saneamento. Vamos lembrar que trabalhador de Copasa são seres humanos e nós, enquanto seres humanos, a gente é sensível a qualquer situação. Tem trabalhador da Copasa com medo de ser demitido, trabalhador com medo de ser ameaçado na rua, trabalhador sendo parado por cliente por causa desses discursos de ódio contra a empresa. Vale lembrar que quaisquer deficiências que tenham com relação ao serviço de saneamento aqui no município, não é culpa do serviço prestado pelos trabalhadores, e sim dos gestores, do governo do estado que não estão praticando talvez os investimentos necessários para corrigir esses problemas. Então os trabalhadores estão muito sensíveis com relação a isso e preocupados também. Agora, eu também sou trabalhador de Copasa, eu sou presidente do Sindágua, mas antes disso sou um trabalhador de Copasa e hoje licenciado. A gente preocupa muito acima das questões de nossos empregos, mas a gente preocupa com um bom saneamento para o município. Eu acho a conta de água da Copasa cara demais, caríssima. Assim como eu acho também a tarifa de esgoto muito cara, é muito cara. Então a gente tem preocupação com relação a isso porque a gente preocupa com o povo. Mas pelo fato da gente achar esse serviço caro, não quer dizer que um privado vai praticar uma conta mais barata. O privado, ele é muito acima do que o preço da Copasa. Então aquilo que a gente acha que hoje é caro, amanhã ele pode ficar muito mais caro ainda. Daí a importância dessa entrevista para que o povo tenha mais esse lado de informação também, para que numa possível troca do serviço de saneamento, ele não possa ser enganado. Um segundo, não. Vou explicar como não. Que bom que essa entrevista está sendo feita, que vai ficar salva e gravada, para quando chegar nesta data, as pessoas poderem cobrar de mim, que estou sendo entrevistado aqui, ou do Falcão, que fez essa promessa e que não vai acontecer. Como que funciona essa possível encampação? Primeiro tem esse modelo de encampação, aí depois tem só o edital, depois tem a consulta pública, depois tem a definição do valor da multa que tem que ser paga para a Copasa, que vai ficar nas casas dos 390 milhões mais ou menos, e aí tem a licitação. Tendo a licitação e tendo a possibilidade de uma empresa ganhar essa licitação, aí começa uma transição, um TT, um termo de transição. Mas a Copasa só sai do município depois que receber essa indenização. Então esse prazo, ele é um prazo muito curto para isso acontecer. Primeiro, de novo, finalizo dizendo,
Este modelo de encampação não vai acontecer no município de Patos de Minas. Segundo, isso é uma promessa de campanha no período eleitoral, onde no primeiro momento ele já havia prometido em tirar a Coparsa do município e agora, mesmo sabendo que isso não vai acontecer, ele vai chegar lá na frente e falar: eu tentei fazer alguma coisa, mesmo que não teve sucesso com a demanda. Esta é a melhor pergunta dessa entrevista, porque muitas das vezes a gente participa de uma entrevista e quando a gente vai falar sobre o saneamento, as pessoas confundem a nossa defesa do saneamento com a defesa dos nossos empregos. Nós defendemos sim os nossos empregos, ninguém quer perder o emprego da Copasa, né? Assim como a gente também defende as boas ofertas de emprego para os municípios. E aqui para nós, a Copasa é uma das boas ofertas de emprego para o município de Patos de Minas. A gente não pode desprezar isso. Mas sendo bem pontual nessa pergunta, o melhor dos mundos para o saneamento seria o modelo de saneamento lá de Uberlândia. É um saneamento municipal. E olha que eu não estou nem falando de Copasa. O saneamento de Uberlândia é um departamento municipal, é um departamento que não visa lucro, é um departamento que ele visa simplesmente oferecer um bom saneamento para o município. E eu vou mais além. Se a gente pesquisar os dados nacionais sobre as informações de saneamento, SNIS, Sistema Nacional sobre Informação de Saneamento, e olhar o ranking nacional em termos de saneamento, vocês vão ver que Uberlândia liderou por vários anos como a primeira posição no ranking nacional de saneamento. Isso significa que no meio de mais de 5.500 e poucas cidades no Brasil, Uberlândia liderou por diversos anos. E Uberlândia é um departamento municipal. Enfim, olha a diferença de um departamento municipal para uma empresa privada. Mas não é o caso aqui de Patos de Minas. O Falcão está tentando fazer uma encampação, não é para colocar um DEMAI a exemplo lá de Uberlândia, não é para colocar um SAAI a exemplo lá de Sete Lagoas ou de Uberaba. Ele quer colocar um modelo de que não deu certo a exemplo lá de Ouro Preto. Por isso que eu valorizo essa pergunta para me dar condição de responder que a Copasa não está presente em todos os municípios e Uberlândia é uma delas. Só que eu falei que Uberlândia liderou, né, na primeira posição. Hoje ela ocupa a terceira posição. É um modelo de saneamento de sucesso. É um modelo de saneamento que pode ser usado como exemplo a seguir. Então, por isso que esse modelo de encampação, ele é criticado por nós que conhecemos o setor do saneamento, por nós que trabalhamos nesse setor, mas não pela garantia do emprego, não pela garantia dos nossos serviços, mas pela garantia de que os clientes de baixa renda, a população de Patos de Minas, o setor comercial, o industrial, enfim, todos aqueles que dependem de um serviço de saneamento bom, eles não possam ser penalizados no final. Uberlândia, ok. Empresa privada, cancelado.